E amenorreia primária, então, com esse hipogonadismo, quando for hipergonadotrófico, né? Quais são as possíveis causas que a gente tem? Bom, quando a gente dosa o FSH, né, e o FSH tá alto, aí muda de figura, né? Então, assim, eu peguei lá um resultado de um FSH, uma criança que não desenvolveu, né? Tem 13 anos, não tem mama, não tem pelo pubiano. Eu olho o FSH e o FSH tá 60, por exemplo, né? Bom, temos um quadro, né, de hipogonadismo hipergonadotrófico. O que isso significa, né? O que a gente tem que pensar? De novo, quem que produz o FSH? A hipófise, né? Então, a hipófise tá ali, ó, enlouquecida, mandando FSH para esse ovário, né? E tanto que assim, o que acontece? O ovário não está respondendo, a hipófise aumenta, né? Ela vai cada vez aumentando mais a produção. Então, se o FSH está alto, significa que a hipófise está fazendo o papel dela, né? E está tentando estimular esse ovário. Mas o ovário está aqui, bracinho cruzado, né? Então, a causa com certeza é ovariana, né? Quando a gente tem hipogonadismo hipergonadotrófico. É um problema ovariano. O ovário não está respondendo e a gente tem que entender o porquê, né? A gente vai investigar o porquê que esse ovário não está respondendo. A principal causa, né, de hipogonadismo hipergonadotrófico que cursa com amenorreia primária é genética. Essa é a principal, né? Então, a gente tem aí as disgenesias gonadais, né? A paciente que tem, por exemplo, uma síndrome de Turner, né, que é uma síndrome que falta um dos cromossomos X, né? O cariótipo da paciente, na verdade, vai faltar um dos cromossomos X. Algumas têm, né, aquelas características específicas, né, como baixa estatura, pescoço alado, a linha de implantação dos cabelos mais baixa, né, pode ter o hipertelorismo mamário, tem o encurtamento, né, do quarto e do quinto metacarpos. Mas tem muitas pacientes com síndrome de Turner que às vezes não tem, né, aquelas características, né, que às vezes a gente não pensa nisso, né, durante a infância. E de fato, né, a síndrome de Turner, ela é frequente, né, dentre as causas genéticas, ela é a mais comum, a mais frequente da gente encontrar. Até porque, às vezes, a gente pode ter pacientes com cariótipos em mosaico, né, que algumas células somáticas são normais e outras, né, são 45X, né, sem ter o outro cromossomo X. Então, assim, sempre que a gente tiver um hipogonadismo hipergonadotrófico, a conduta é pedir cariótipo. Tá? Esse é o resumo. Então, sempre que tiver frente a um hipo-hiper, conduta cariótipo. Porque o cariótipo vai me dizer qual é a causa. E esse cariótipo deve ser de 100 células, né? Porque às vezes a gente tem os mosaicismos, né? E se a gente faz um número baixo de células ali, pode ser que pegue um cariótipo normal. E aí a gente vai ver, né? Se é um Turner, a gente vai ver se tem um cariótipo em mosaico. Enfim, todas as outras possíveis, né, disgenesias gonadais que possam cursar, né, com amenorreia primária. Então, sempre pedir cariótipo. Aí tu pode me perguntar assim, Jader, mas não tem outras possíveis causas, né? Além das causas genéticas? Tem, né? A gente tem outras possíveis causas. As mais comuns são as genéticas, por isso que é mandatório pedir cariótipo. Mas a gente pode ter, por exemplo, paciente que às vezes teve um tumor, né? Na infância, uma leucemia, teve que fazer uma químio, por exemplo, né? Então, causa iatrogênica, né? Então, o que acontece? Às vezes, sempre quando eu falo essa palavra iatrogênica, eu gosto de abrir um parênteses, porque as pessoas sempre pensam que iatrogenia é uma coisa que foi feita pelo médico de um jeito errado. Sim, e não é. Um erro médico, e não é, né? O termo médico iatrogenia é qualquer tipo de ação médica, né? Então, assim, se eu fiz uma quimioterapia, é uma intervenção médica, né? Por isso que a gente chama de causa iatrogênica. Não necessariamente a palavra iatrogenia significa uma coisa ruim, né? Então, assim, causas iatrogênicas, né? Quimio e radioterapia é uma possível causa de amenorreia primária, né? Porque às vezes acontece, né, do ovário entrar em insuficiência e aí por conta, né, do tratamento oncológico que foi feito. E tem aquelas doenças autoimunes que também podem provocar, né, aí uma insuficiência ovariana. A gente tem, por exemplo, a doença de Addison, né? A gente tem a tireoidite de Hashimoto, né? Então, que são condições autoimunes que podem provocar também insuficiência ovariana prematura. Mas o principal que tem que gravar mesmo é que tem que pedir cariótipo. A investigação, se tu encontrou um hipogonadismo hipergonadotrófico, é mandatório pedir o cariótipo, porque não posso, por exemplo, dizer, não, com certeza isso aqui é da quimioterapia, né, sem ter um cariótipo. Sim. Tem que ter o cariótipo para a gente comprovar.